O Javier Milei quer desafiar o Lula de todas as formas. Eu já expliquei pra vocês o comportamento do Milei. O Milei, ele é um fracassado. Ele teve problemas na família, o pai o tratava mal, a mãe também não ia muito com a cara dele, ele teve que se refugiar na irmã, desenvolvendo uma relação muito esquisita com ela, e ele é rejeitado pelas mulheres. O Milei não consegue, é o virgem de 50 anos. A gente brinca, mas isso tudo culmina com esse comportamento dele. Ele olha o Lula e ele quer desafiar o Lula, porque o Lula é aquele cara que é o sucesso e o Milei é o fracasso. Então, para desafiar o Lula, o Milei está emulando aqui na Argentina os comportamentos imigratórios do Donald Trump. A imigração não é um problema para a Argentina como é nos Estados Unidos, mas ele está criando esse problema para poder fomentar o quê? O ódio ao imigrante, o ódio à minoria. E ele já deu alguns recados lá no Fórum de Davos, se você acha que ele não quer fomentar esse tipo de sentimento na Argentina. Ele está construindo uma cerca na Bolívia e vai endurecer medidas do fluxo migratório também na fronteira com o Brasil. Ele está no direito dele de fazer isso? Está, só que esse tipo de ação na fronteira é feito em conjunto. Então Milei, que não tem um problema migratório, está querendo criar um problema para ser o Trump argentino. Não vai dar certo, porque Milei é um virgem. Na sua opinião, o que você acha do Javier Milei? Ele vai criar problemas para o Lula? Ou com o Lula? E você acha que Trump vai dar alguma bola para o Javier Milei? Na minha opinião, não. Qual a sua? Você acha o Milei um virgão? Concorda comigo que ele é um fracassado? Se você concorda, você vai dar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Milei, ele está adotando certas políticas de imigração para simular o Donald Trump, só que aqui na América Latina. Ou na Argentina. A gente sabe muito bem que o grande motor que move a extrema-direita, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é o fracasso. Pessoas ressentidas que tiveram insucesso na vida não superaram aqueles insucessos e canalizam esse insucesso para algo. Então é muito comum a gente ver bolsonarista, principalmente, tratando moradores de rua, imigrantes, pessoas que, para a sociedade podem ser consideradas como escória, eles vão e espizinham mesmo. Porque eles querem espizinhar, maltratar, existe um prazer deles colocarem essa revolta ou transferirem isso, canalizarem para uma população ou para uma parcela da população que está em situação vulnerável. Mamãe falei lá na Europa. Elas são fáceis porque elas são pobres. Eles querem submeter aquelas pessoas porque elas estão em uma situação de vulnerabilidade. E principalmente na Europa e nos Estados Unidos, essa raiva e frustração é transferida para o imigrante. Olha, ele está tirando nossos empregos, eles estão causando essa destruição da nossa sociedade. A nossa sociedade é ruim e eu não prevaleci por culpa do imigrante. Só que isso é um problema na Argentina e o Milei está fazendo isso ser um problema. Claro, fluxo migratório traz transtornos óbvios, a gente sabe. Mas não é um problema na Argentina ou para a Argentina como é nos Estados Unidos ou na Europa. Mas o Milei está impondo novas regras imigratórias para que o foco da raiva argentina possa ser o imigrante. Como, por exemplo, ele está cortando o acesso médico para os estudantes brasileiros que forem para lá. Então o que ele começou a fazer? Junto com a Patrícia Bullrich, que foi a candidata a presidente da Argentina e depois ela acabou perdendo e integrou o governo dele. É o chamado Plano Güemes. O que é esse Plano Güemes? É um plano para endurecer as ações na fronteira. Ele falou que ele vai construir uma cerca separando a Argentina da Bolívia. Ele vai fazer isso. Claro, os bolivianos, eles têm o rosto mais indiano, seria indígena, melhor dizendo, né? Tem o rosto mais indígena. São pessoas diferentes. E existe um preconceito, a gente sabe muito bem, com a população indígena. Então ele já começa a fazer esse tipo de sinal. E no Brasil, ele vai também endurecer a fronteira. Tudo isso para evitar o contrabando, ações ilegais, aquela desculpinha toda. O Milei, ele pode fazer esse tipo de política na fronteira? Pode, estar no direito dele. Só que, comumente, ações em fronteira para combate a crime organizado são feitas em conjunto, entre os dois países. O que o Milei está fazendo é justamente uma medida para incitar a perseguição.
igual o Trump faz lá nos Estados Unidos. Ah, ele não tá fazendo isso, não tá? Olha o que ele falou em Davos, para vocês começarem a entender qual é o ressentimento do Milley. Lá em Davos, Milley começou a falar da cultura woke, aquela bobagem toda. E começou a falar sobre mulheres e feminicídio, querendo retirar feminicídio do Código Penal americano, abrandando assim as punições àqueles que cometem delitos graves, severos, você sabe o que eu tô falando. Temos que tomar cuidado com algumas palavras aqui na plataforma, com as mulheres. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele é um fracassado, ele quer se vingar. Milley quer se vingar. Milley quer se vingar das mulheres. Por quê? Porque elas nunca deram bola pra ele quando ele era um adolescente. É óbvio isso. Milley é um desajustado. E quando ele ficou mais velho e virou presidente, quem que ele começou a namorar? Uma mulher mais velha do que ele. Óbvio, projetando na mulher a mãe e a irmã que ele não pode ter. E a mulher mais velha que ele estava namorando, semelhante à irmã, mas acima de tudo uma vedete. O que é uma vedete? É como se fosse uma chacrete, uma Rita Cadillac. Ele estava namorando a Rita Cadillac argentina. Uma mulher que no passado era muito cobiçada pelos homens, agora eu tenho a mulher mais cobiçada do passado, da minha infância. O que ele nunca pôde ter. Mas já largou. É o Milley. É o cara que clona cachorro, que ficava em casa comendo pizza no final de semana, ao invés de sair pra fazer coisas que o jovem faz, como ir na balada ou fazer racha. Brincando, né? Tô exagerando, mas enfim. Esse é o Milley. E ele faz, ou ele toma essas atitudes, ou essas ações de política imigratória, justamente no mesmo momento que Donald Trump adota as suas políticas lá nos Estados Unidos de modo pirotécnico. O que as pessoas não entenderam, que causou toda a indignação e a situação, foi que o Trump não fez a deportação com os algemados de modo discreto. Ele quis propagar aquilo. Ele fez questão de mostrar para o mundo todo. Por quê? Para dar uma resposta geopolítica e para fazer um aceno geopolítico intimidatório. Foi isso que ele quis fazer. Tratando aquelas pessoas como lixo e expondo o tratamento humilhante que ele dá a pessoas vulneráveis. Ele usou aquilo como propaganda. Essa foi a grande questão que envolveu a deportação. Foi a exposição. Foi a exposição. Aquilo foi humilhante. Uma pessoa, o pior de tudo, não é uma pessoa ela sofrer uma sentença, é ela ser publicizada, vilipendiada publicamente por aquilo que ela cometeu. Como você expor na Idade Média uma pessoa com a cabeça, a mão assim, para todo mundo pudesse ouvir e jogar tomates e ovos nela. E tudo isso para quê? Para se contrapor ao Lula. Para se contrapor à maior liderança da América do Sul, que é um ideológico na cabeça do Milley. Milley quer fazer isso. Quero tirar a Argentina do Mercosul. Aí vai lá, toma uma lapada no G20 e fica quietinho. Só isso. Milley quer mostrar que ele tem que ele é maior do que o Lula. Não dá para nós fazermos análises de decisões de líderes da extrema-direita se nós não observarmos os traços comportamentais deles para nós entendermos as motivações. Não dá para desassociar isso. Simplesmente não dá. É igual você também é difícil você desassociar, por exemplo, as decisões políticas do Lula com o comportamento e a vivência dele. Não dá. Mas na extrema-direita nós temos que levar muito mais esse fator psicológico em consideração na hora de fazermos uma análise ou um comentário sobre esse tipo de gente.